Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo essa videoaula do Projeto Feynman, né? Vocês já me conhecem, sou Álvaro Câmara, um dos seus tutores de História. Na última aula a gente viu a América no século XIX, só que o conteúdo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre a América Latina e essa relação com os Estados Unidos. Então vamos lá. Os dois acontecimentos mais importantes, né, desse período que a gente vai estudar nessa videoaula são as independências das colônias espanholas, né, na América, e a independência do Brasil. Então, já vai anotando aí no seu caderno. Independência das colônias espanholas, os dois lados. As colônias espanholas, lideradas pelo Simão Bolívar, que era o líder militar da Revolução, e versus o Reino da Espanha, que era liderado pelo rei Fernando VII, né? Essa independência, ela teve início em 1810 e ela teve o fim em 1824. Então, vamos lá. As causas da Revolução. Primeiro, a influência dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já tinham conseguido a sua independência, né? Como a gente viu na última aula, depois da guerra, antes da Guerra de Secessão, né? Aí teve a Marcha para o Oeste, e aí os Estados Unidos começaram a influenciar os outros países. Né? Outro fator que influenciou muito, né, essa revolução foi essa dualidade entre o pacto colonial e o livre comércio, né, porque todas as colônias queriam comercializar diretamente com os outros países e não enviar os seus produtos para a metrópole e a metrópole comercializar, porque isso não gerava lucro para os comerciantes, né, e aí acabou acontecendo todas essas polêmicas. Vamos lá, outra causa, né, foi o apoio militar do Haiti, né, que na época foi uma colônia que conseguiu a sua independência da França de uma maneira nunca antes vista naquela época, né, sozinhos, sem o apoio de nenhuma grande potência. Eles conseguiram, né, a sua independência através de guerras, né, os escravos e os militares haitianos, né, a expansão do Império Napoleônico, né, porque eles enfraqueceram. Quando Napoleão coloca José Napoleão no trono espanhol, ele enfraquece, né, a Espanha e assim dá chance para as colônias se conseguirem a sua independência. O último fator, né, foi o apoio financeiro da Inglaterra. Né? Então a gente tem que lembrar disso. O apoio militar veio do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra. Vamos lá, as independências das colônias espanholas. A gente tem que dividir esse período em duas partes. Né? As rebeliões fracassadas, né, que tiveram apoio dos crioulos, mas não tiveram apoio aos crioulos. Né? O que a gente tem que entender? Os crioulos, eles apoiavam, né, as revoluções, mas eles não tinham apoio. Né? A Inglaterra não apoiou e os Estados Unidos também preferiam não apoiar, né, por questões. A Inglaterra estava lutando contra a França, né, e os Estados Unidos estavam se desenvolvendo ainda nesse período, estava terminando seu desenvolvimento. As rebeliões vitoriosas, né, começam a partir do momento em que a Inglaterra derrota Napoleão, né, na Europa. Né, Inglaterra não, né, a Rússia derrota Napoleão na Inglaterra, na Europa, e o Simão Bolívar começa a ganhar destaque, né, no cenário espanhol não, no cenário americano. E a Inglaterra resolve apoiar financeiramente e os Estados Unidos começam a fazer pressão e manter, após isso, né, porque quando essas colônias conseguem a sua independência, né, o Reino da Espanha, junto com mais alguns outros reinos, né, europeus, tentam reestabelecer as suas colônias, né, os seus territórios perdidos na América. Porém, os Estados Unidos, como era uma potência em desenvolvimento na época, começa a querer defender, né, baseado no preceito de América para os americanos, né, defender esses territórios das potências europeias. A independência do Brasil, quase todo mundo já conhece, né, porque a gente vê isso com mais frequência na escola. Ela teve os dois lados, né, que foi o Reino do Brasil e o Reino de Portugal. Né, o Brasil, naquela época, ainda era uma colônia, né, mas já tinha sido elevada ao status de reino aliado, né, porém não tinha um reino independente, né, e isso acontece em 1822, mas esse período, esse processo de independência, ele começa em 1789.
né? E ele ocorre entre Dom Pedro I, que era o príncipe regente do Brasil, e Dom João VI, que era rei de Portugal e pai de Dom Pedro I. A gente pode ver aqui, comicamente, é quase uma briga de família, né? Mas é isso. Vamos lá, as causas da independência. A Inconfidência Mineira, né, que grande parte da população já conhece, que foi um movimento aqui de Minas, né, eu estou falando aqui de Minas porque eu sou de Juiz de Fora, né, que foi comandado historicamente, é dito que ela foi comandada pelo Tiradentes, né, tanto que ele foi o único punido, vamos dizer assim, né, da Inconfidência Mineira, que chegou a ser morto por enforcamento, e depois teve o seu corpo esquartejado e espalhado pelo caminho, né, que levava Ouro Preto, Vila Rica, na época, até o Rio de Janeiro, né? A gente teve o mesmo motivo das independências na América Espanhola, né, que é o Pacto Colonial versus o livre comércio, né, aquela questão de comercializar direto com as outras potências, com os outros países, com os outros reinos, ao invés de entregar os seus produtos para a metrópole e ela comercializar. E a gente teve também a Conjuração Baiana, que foi outro movimento revolucionário, né, que nem a Inconfidência Mineira, que pregava a independência do Brasil. Vamos lá, pós-independência desses dois lugares, né, desses dois acontecimentos, né, tanto da América Espanhola quanto da América Brasileira. Simão Bolívar, ele pregava o pan-americanismo, né, mas acontece que os líderes, né, quando conseguiram a sua independência, eles separaram, né, e a gente vê a América Latina como ela é hoje, mas o Simão Bolívar, ele pregava que todos os países que falavam espanhol deveriam se unir numa grande América, né? A gente tem poucas transformações socioeconômicas, né, dando maior visibilidade para as desigualdades sociais na América Espanhola, né, inclusive com os indígenas e africanos, que não tiveram mudança nenhuma e ainda correram risco de ter piorado sua situação, né, porque não tinham trabalho de qualidade, trabalho decente, né, não tinham condições. Já no Brasil, eles conseguiram a soberania do país, né, porém, não teve muitas mudanças no quadro político, né, porque continuou com uma monarquia, e do modo social também, porque as elites portuguesas da época continuaram no Brasil, continuaram com muito dinheiro, e no Brasil, até hoje, né, se você tem dinheiro, você tem status social, você governa. Vamos lá. Estruturas políticas, né, como eu falei, a América Espanhola, quase todos os países se tornaram repúblicas, né, num primeiro momento, mas o México, que foi a exceção, teve um curto período de monarquia. Já o Brasil continuou uma monarquia com a mesma família real, né, aquela coisa que eu falei, foi quase uma briga de família que, no final das contas, continuou a mesma família portuguesa governando o Brasil. Escravidão. Tanto na América Espanhola quanto na América Brasileira, houve a manutenção da escravidão. Porém, na América Espanhola, continuou acontecendo a escravidão ilegal, né? Capturavam indígenas para poder usar de escravos. Já no Brasil, foi proibido o tráfico de escravos, né? E aí a gente vê as narrativas de heroísmo, né? Que eles falam, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, né? E outros escravos que foram tornados heróis, né? Isso vocês vão poder ver melhor no resuminho que eu coloquei lá para vocês, né? E agora a presença dos Estados Unidos, né? Aí a gente tem a influência norte-americana sobre as colônias, né? Que mesmo tendo garantido a sua independência das metrópoles europeias, acabaram se submetendo ao poderio dos Estados Unidos, né? Que eram a superpotência americana na época, né? E ainda hoje. E aí a gente tem a doutrina Monroe, né, do presidente dos Estados Unidos da época, que eu até falei, a América para os americanos, né? A gente tem esse neocolonialismo, né, anota aí, que é essa questão dos estados da América Latina ainda terem uma certa dependência dos Estados Unidos, né? Até hoje a gente pode observar isso, e essas estratégias de dominação dos Estados Unidos de submeter a América Latina ao seu domínio.
essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você teve alguma dúvida, deixa no comentário, né? Eu vou procurar responder o mais rápido possível. O material vou deixar aqui no link na descrição. Se você gostou, curta, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal e é isso. Um abraço e até a próxima.